me dão o melhor atendimento possível para eu enxergar melhor com os olhos físicos, é o mesmo ambiente onde eu me disponho a tentá-los fazer enxergar melhor com os olhos espirituais. Em uma dessas oportunidades que eu estive ali na ótica falando sobre as coisas da vida e da Bíblia, a Nayara me perguntou: Jonathan, o que quer dizer aquela passagem, a glória da segunda casa será maior que a primeira? Eu olhei para ela, dei risada e respondi com uma pergunta: o que você acha? A resposta dela foi uma das mais comuns entre os crentes, principalmente de raiz pentecostal. Eu já ouvi falar que a igreja nova vai ter mais a presença de Deus do que a primeira, ou seja, nós hoje temos maior glória do que o Alto de Santana. Que quando você muda de casa, a outra casa vai ser mais gloriosa que a primeira, que quando eu trocar o meu Palio por um Civic 2030, a glória do meu Palio será maior, aliás, do meu Civic agora será maior que o primeiro. E eu ainda complementei a resposta dela com outras que eu já ouvi, como, por exemplo, o crente desviado, quando voltar, será a segunda casa de Deus, e a glória dessa segunda casa, ou seja, aquele desviado que volta, será maior que a primeira. Na volta, ele será usado ainda mais do que um dia foi usado por Deus. Irmão, se você está aqui desviado e não está mais na casa do Senhor, eu digo para você, volte para o Senhor e a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Aleluia! Eu olhava aquilo na época e falava: nossa, até que faz sentido. Hoje em dia, não tem nada a ver. Então eu disse para ela, né? Tem nada a ver com essas coisas. Então eu tentei explicar a ela o jeito que eu entendo essa glória da segunda casa. E hoje é isso que eu vou explicar para vocês. Minha intenção aqui não é te fazer pular, gritar, não sei o que você queira, mas é te trazer luz a respeito deste assunto. Então, vamos lá. Para isso, vamos ler Ageu, capítulo 2, e o verso de número 9. E depois nós vamos voltar aí. Ageu 2:9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Diz o Senhor dos Exércitos: e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui isso, estabelecerei a paz. Ótimo. Para eu explicar isso aqui, eu preciso voltar em muito no tempo. O profeta Ageu aparece em aproximadamente 520 antes de Cristo. Então a gente tem que voltar pelo menos aí uns 500 anos atrás. E fazer Davi surgir nessa história. Ao morrer Saul, Davi é proclamado rei de Judá e Benjamim, a parte do sul de Israel. Com o tempo, Davi conquista a confiança de todo o povo de Israel e se torna o rei de toda a nação. Aí Davi assume o trono, recebe a responsabilidade de um rei. E entre as responsabilidades que ele tem é a de trazer paz ao reino, à nação de Israel. Como ele faz isso? Na base da porrada, guerreando com os seus inimigos. Então ele passa a avançar suas tropas contra os seus inimigos. Um por um vai caindo. A espada de Davi então é avassaladora e nada é capaz de segurar o exército de Davi e a sua vontade de trazer paz ao seu povo. E as batalhas de Davi são sempre muito bem sucedidas, os inimigos são aniquilados e, consecutivamente, há paz em Israel. Não é exagero, Davi exterminou completamente os inimigos de Israel. As nações agora estão submetidas ao domínio do rei Davi. As nações respeitam o rei de Israel. As vitórias de Davi nas batalhas mostram uma coisa relevante para o mundo antigo. O Deus de Israel, o Deus de Davi, é vitorioso na batalha, ou seja, é melhor a gente não mexer com ele. Vencer batalhas na época significa o meu Deus é maior que o seu Deus. Então, como narra o livro de Crônicas, 1 Crônicas 17, Davi olha à sua volta. Agora ele está no palácio, rico, em paz, exterminou todos os seus inimigos. Ele olha em volta, vê que está no seu palácio muito bonito e fala para o profeta Natã: não é justo, Natã, eu estou aqui nesse grande palácio e a arca do Senhor se encontra numa tenda. Não, isso não é justo. Natã vira para ele e fala: Davi, faça o que está no seu coração. Deus é com você.
Mas no mesmo instante ou no mesmo dia, Natã recebe uma mensagem de Deus. Não. Volta lá e fala para Davi que ele não vai construir nada, não. Mas o filho dele, Salomão, é que vai construir uma casa para mim. Davi, então, recebe a notícia de Natã e tem o seu plano frustrado. Porém, ele ainda não deixa de participar da construção. Como é que Davi participa da construção do templo de Salomão? Em 1 Crônicas 28, na reta final da sua vida, Davi dá a Salomão, seu filho, a planta, o desenho do templo, da casa onde habitaria a Arca da Aliança. E não só isso. Davi também dá a Salomão todo o material necessário para a construção deste templo. Ouro, prata, madeira e todo o mais necessário. Então Salomão recebe do seu pai o trono e a missão de construir a casa de Deus. A planta da casa e tudo que era necessário estava nas mãos de Salomão. Davi então morre. Quem assume o trono? Seu filho Salomão. Salomão agora é o rei de Israel. E detalhe, não há inimigos. Não há possibilidade de, enquanto eu construo o templo, alguém invadir e destruir o que eu estou construindo. Salomão recebe pronto o reino para construir essa casa onde ia habitar a Arca da Aliança. Então, Salomão inicia a construção da casa de Deus, e essa construção demora aproximadamente 8 anos. Em 1 Reis, capítulo 6, existe ali uma descrição extraordinária do templo que Salomão constrói. Segundo o registro bíblico, cerca de, só de ouro, 3.400 toneladas de ouro foi utilizado para construir o templo de Salomão. Para se ter uma ideia, a ponto de comparação, os Estados Unidos hoje têm uma reserva de 8.000 toneladas de ouro. Significa que para construir um templo de Salomão, eu preciso de aproximadamente metade do ouro dos Estados Unidos. Ou o segundo colocado nos bens, né, ou no acumulado de ouro, é a Alemanha. Se fôssemos construir só de ouro o templo de Salomão, precisaríamos de toda a reserva de ouro da Alemanha, dos seus 3.100 mais ou menos toneladas de ouro. Ou seja, ela ainda teria que pegar umas 300 toneladas emprestado para construir isso daí. Segundo o nosso amigo e maravilhoso ChatGPT, estaria avaliado só em ouro mais de 2 trilhões de reais em ouro no templo de Salomão. Só de ouro tem aproximadamente de 6 a 7 meses de imposto que o Brasil paga para esse governo maravilhoso que nós temos em um único ano, ou 6 meses. 1/5 do produto interno bruto do Brasil de um ano é necessário só de ouro para construir o templo de Salomão. Aproximadamente, no final das contas, entre ouro, prata, bronze, pagar funcionário e etc., um templo de aproximadamente 5 trilhões de reais, que dá mais de um ano de tributo pago neste país. Um único monumento que Salomão construiu custa mais do que um ano do que nós pagamos de imposto para o 9 dedos. Salomão, então, se torna o homem mais famoso e rico do mundo. Israel, uma potência, a maior potência da época. A paz no meio do povo. Mas nem tudo é flor. Salomão morre. O reino é dividido. O povo se esquece de Deus. Reis entram e saem do poder. Profetas são levantados para exortar o povo, mas o povo não dá ouvido. O pecado do povo é cada vez mais grave e a taça da ira de Deus vai se enchendo até que ela transborda. A casa de Deus, finalizada em aproximadamente 960 a.C., quase 380 anos depois, o Senhor leva o rei da Babilônia, Nabucodonosor, para lá e destrói tudo. Nabucodonosor avança contra Israel em aproximadamente 586 e destrói a capital Jerusalém, juntamente com o templo de 5
trilhões de reais. Para se ter uma dimensão do que aconteceu ali, abra 2 Crônicas, capítulo 26, e os versos 14 até o 21. 2 Crônicas 26, versos 14 a 21. Não, eu errei o texto, irmãos. Pode ser que seja a 1 Crônicas. Também não é. Então é o final de 2 Crônicas. Eu errei a minha referência. Parabéns, Jonathan. Talvez seja o 36. Isso, 36, não é 26 não. 36, 2 Crônicas 14 ao 21. Vamos ler na NVT para termos uma dimensão do estrago feito. Versos de 14 até o 21. Da mesma forma, todos os líderes e sacerdotes do povo se tornaram cada vez mais infiéis. Seguiram todas as práticas detestáveis dessas nações vizinhas e profanaram o templo do Senhor que havia sido consagrado em Jerusalém. Repetidamente o Senhor, o Deus dos seus antepassados, enviou profetas para adverti-los, pois tinha compaixão do seu povo e do lugar de sua habitação. No entanto, eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram suas palavras, caçoaram dos profetas, até que a ira do Senhor não pôde mais ser contida e nada mais se pôde fazer. Veja a partir do 17. Então o Senhor... Quem? O Senhor trouxe o rei da Babilônia contra eles. Os babilônios mataram os jovens e foram atrás deles até dentro do santuário. Não tiveram piedade nem dos rapazes, nem das moças, nem dos idosos e doentes. Deus os entregou todos nas mãos do rei. Ele levou para a Babilônia todos os utensílios, grandes e pequenos, do templo de Deus e todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio do rei e de seus oficiais. Seu exército queimou o templo de Deus, derrubou os muros de Jerusalém, queimou todos os palácios e destruiu tudo que era de valor. Os poucos habitantes que sobreviveram foram levados para o exílio na Babilônia e se tornaram servos do rei e seus filhos. Até que o reino da Pérsia conquistou o poder. Cumpriu-se desse modo a mensagem do Senhor transmitida por Jeremias. A terra finalmente desfrutou seu descanso sabático e permaneceu desolada até que se completaram os 70 anos, conforme o profeta havia anunciado. Meus irmãos, essa cena aqui é mais ou menos a ideia do seguinte: matamos o Deus de Israel. O templo era o local de habitação de Deus. Ali estava o Deus de Israel. Ali se manifestava a glória de Deus. Ali estava o local onde Deus falou: eu estarei ali habitando e ali haverá paz. Quando Nabucodonosor entra e arrebenta com tudo, onde está agora o Deus de Israel? Como disse Jeremias, já tinha avisado, exatamente isso ia acontecer. A casa de Deus está destruída. Não há mais como acessar a Deus. A casa de Deus está completamente destruída. O templo, que era o centro religioso e local da habitação, acabou. A casa de Deus, que custava esses 5 trilhões de reais, está em ruínas. Está em ruínas. Destruído. Queimado. O povo então é levado para a Babilônia e lá fica por 70 anos. E Daniel, o profeta, presencia a queda deste reino da Babilônia para os persas. Ele sai da Babilônia, então, sai a Babilônia, entra o Império Persa com um caboquinho chamado Ciro. E não é o Ciro Gomes. Ciro, ungido de Deus. E Ciro emite um decreto escrito em 2 Crônicas. No final do capítulo 36. Versos de 22 a 23. O final do texto que eu acabei de ler. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. O Senhor despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem pertence ao povo dele, olha só, quem pertence ao povo dele, do Senhor, volte para realizar essa tarefa, e o que o Senhor, seu Deus, esteja com vocês. O povo, depois de 70 anos, volta do cativeiro para
Jerusalém. Eles são permitidos por Ciro a voltar para Jerusalém. Alguns voltam, cerca de 40 mil. Outros ficam lá na Babilônia. Nomes importantes que voltaram. E esses são importantes. Esdras, o escriba, o teólogo, o professor da escola bíblica, o poder educacional do povo, voltou. Neemias, o guerreiro, o soldado, o poder militar, voltou. Zorobabel, nome importante, governador, o poder político, voltou. E Josué, o sacerdote, levita, o poder religioso, voltou. E por fim, e mais importante para nós na situação, o próprio Ageu, o profeta, voltou. Esdras, Neemias, Zorobabel, o governador, Josué, o sacerdote, e o profeta Ageu. E quando eles voltam, a primeira coisa que eles devem fazer é o quê? Construir novamente o templo. Reconstruir o templo que havia sido destruído por Nabucodonosor. Eles voltam e se deparam com o quê? Entulho, entulho, entulho e mais entulho. Mato em cima do entulho. Praga em cima do entulho. Rato e outros animais percorrendo o entulho daquilo que um dia foi um templo de 5 trilhões de reais. A princípio, quando eles voltam, eles iniciam a reconstrução do templo. Eles voltam e iniciam esse trabalho. Em 538, aproximadamente, eles começam, primeiro, a retirar esse entulho, provavelmente. Retirar o mato, retira tudo que está ali. 2 anos depois, é lançado, agora preste atenção, voltamos da Babilônia para Jerusalém. Depois de 2 anos, é lançado os fundamentos do templo. Os fundamentos da reconstrução do templo. Isso é importante. E agora a gente parte para a parte final, que eu tenho que falar tudo isso para explicar, infelizmente, ou felizmente, né? Partindo então para a parte final, e mais importante nessa contextualização, em Esdras 3, do 10 ao 13, temos um detalhe importante que vai trazer luz ao livro de Ageu. Vamos ler? Livro de Esdras, capítulo 3, e verso de 10 a 13. Quando os construtores terminaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes puseram suas vestes e tomaram seus lugares para tocar as trombetas. Olha só, terminamos de lançar o alicerce, vamos tocar trombeta. Os levitas, descendentes de Asaf, fizeram soar os símbolos para louvar o Senhor. Colocamos o alicerce, tem trombeta e tem símbolo. Conforme Davi havia prescrito, com louvores e ação de graças entoaram este cântico. Ele é bom, seu amor por Israel dura para sempre. Então todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois havia sido lançado os alicerces do templo. Eles lançam alicerces, lançamos alicerces. Maravilha, show de bola, vamos louvar. Então, 12, muitos dos sacerdotes, dos levitas, dos outros chefes de família, detalhe, mais velhos, que tinham visto o quê? O primeiro templo, choraram alto quando viram os alicerces do novo templo. Outros tantos, porém, gritavam de alegria. Os gritos alegres e o choro se misturavam num barulho tão forte que se podia ouvir de muito longe. Os alicerces são lançados. Aqueles novinhos que talvez nasceram na Babilônia, são descendentes da tribo de Levi, etc., eles chegam, nunca vi templo nenhum. Templo de Salomão, para mim, é a história que meu pai contou. Eles estão ali diante dos alicerces lançados e começam a se alegrar. Mas os velhos que vieram de Jerusalém, passaram pela Babilônia, viram lá o templo e veem agora os alicerces, olham e falam assim, vai dar não. Olha o tamanhozinho desse terreno. Muito pequeno, perto do outro. Bom, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós temos, eu não sou velho de igreja, tem outros aqui que são muito mais velhos, né? Mas esse saudosismo dos crentes velhos é bom. Não é verdade? As músicas da minha tempo eram melhor. Os crentes das minha época eram melhor.
Os alicerces da igreja, antigamente, quando eu olhava, era melhor. Aí os velhos olham hoje e falam assim, essa molecada... Ah, não. Esse saudosismo faz o quê? Esmurece aqueles que estão alegres. O que começa a acontecer? Os judeus velhos, que viram o templo de Salomão, presenciaram aquela magnitude, ficam tristes. Os velhos estão lá, tristes, diante dos fundamentos da nova construção. E imagine a seguinte cena, esses velhos que se depararam com aquilo que era 5 trilhões de reais, que presenciaram tudo aquilo que Salomão fez, se deparam com puro ouro naquele local, com aquela maravilhosa imensidão, casa de Deus. Vêm agora os novos fundamentos e falam, isto é insignificante. Esses velhos, então, que veem esses fundamentos, percebem que não, quando construíram o templo, os fundamentos do templo de Salomão eram maior, era mais fundo, era mais forte. Agora, isso aqui, como é que faz? Esses velhos saudosos começam a chorar. Quando é que Ageu surge? Agora. Ageu surge aqui. O povo estava sendo contaminado, não só pelos velhos, mas um dos principais motivos, havia outros, mas o povo estava sendo contaminado pelo desânimo dos saudosos velhos do templo de Salomão. Até o ponto de que, eu acho que é melhor parar de construir a casa mesmo. Eles paralisam a construção por aproximadamente 15 anos. Agora existe um esqueleto do novo templo, jogado ao sol, acumulando ali um monte de coisa, e não se ergue nada em cima. Este é o contexto do profeta Ageu. Eu preciso fazer o povo reconstruir a casa de Deus. E então, Ageu surge com 4 mensagens. E das 4, nós vamos falar de 2. Primeiro, o capítulo 1, dos versos de 1 a 11. Não precisamos ler. Mas ali nós temos alguns pontos importantíssimos. A primeira mensagem de Ageu, capítulo 1, versos de 1 a 11, podemos dividir em 4 partes. Primeiro, Deus faz uma acusação. O povo tinha retornado do exílio da Babilônia, mas, em vez de reconstruir o templo, que estava em ruínas, eles se dedicaram a construir suas próprias casas, luxuosas, e a desculpa deles era qual? Ainda não é tempo de construir a casa de Deus. Segundo, o profeta, através de Deus, faz uma conexão entre causa e efeito. De que forma? Por meio do profeta, Deus mostra que a vida deles estava improdutiva e frustrante exatamente por causa da negligência. Eles trabalhavam, colhiam pouco. Eles comiam e bebiam, mas não se sentiam satisfeitos. Recebiam os seus salários, mas era como colocar num bolso furado. Outro ponto. A raiz do problema é acusada. O Senhor deixa claro que a seca que eles estão passando, que o povo enfrenta, não era por acaso, mas uma consequência direta da negligência deles pela construção do templo. E 4, a ordem e uma promessa. A solução que Ageu traz através de Deus. O povo deveria parar de refletir sobre a sua condição. Melhor, eles deveriam refletir a condição deles. Nós estamos ruim na fita. E tomar uma atitude. Subir até as colinas, buscar madeira para continuar a construção do templo. Se eles fazem isso, Deus traz uma promessa. Que se alegraria deles e seria honrado e reverteria a situação de escassez deles. Agora, coisas importantes a considerar aqui. O templo, antes de eu começar a aplicar isso daqui, deixa eu fazer algumas considerações, 2 importantes. Primeira coisa, o templo do Antigo Testamento não equivale à igreja, ou não em sua totalidade. O templo do Antigo Testamento é uma coisa, igreja é uma outra coisa. Podemos fazer associações, podemos fazer correlações, mas o templo servia para uma coisa que não serve mais.
Primeira coisa, isso é importante. Segunda, isso aqui é um adendo do Augusto Nicodemos. Quando eu começar a falar aqui de bênçãos que Deus derrama sobre nós, eu não estou defendendo teologia da prosperidade. Mas afirmando, como eu conversei com a irmã Márcia esses dias, que Deus nos abençoa quando nós o obedecemos. Isso não é teologia da prosperidade, é Bíblia. Amém? Amém. Sigamos. Diante disso, eu vou fazer uma pergunta. Quantas vezes você ouviu falar... você já ouviu. Quantas vezes já ouviu falar que não dá dízimo e oferta na igreja, o devorador, o destruidor e o não sei que dor vai arrancar tudo da sua vida? Né? Você nunca se deparou com isso? Provavelmente já, né? Muitos de nós. Não, se você não der dízimo e oferta, filho, pode esquecer. Agora eu faço outra pergunta. Quando é que você ouviu falar que a falta de dinheiro ou a escassez é sinônimo de ausência de trabalho para o Senhor? É isso que está acontecendo. Sabe por que vocês estão trabalhando, ganhando dinheiro, mas parece que o dinheiro é mais liso que sabonete, molhado? Porque vocês não trabalham na minha casa. Vocês nunca ouviram isso, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Que no caso aqui, eles até estavam dando ofertas. Eles até deram ofertas para a construção do templo, só que eles não estavam trabalhando. E o que Deus fez? Fechou o céu. Não vai chover, enquanto vocês não trabalharem. Esse é o diagnóstico que Ageu apresenta para eles. Vocês não estão fazendo nada para Deus. Por que Deus tem que fazer para vocês? Fechou. Agora, se vocês começarem a fazer, aí eu abro as portas do céu. Aí nós estamos juntos nessa empreitada. Sabe por quê? Porque você vai cuidar do meu e eu vou cuidar do seu. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é assim que Jesus disse? Ele está praticamente parafraseando o que Ageu ensinou. Para contextualizar ainda melhor, Ageu não estava cobrando você escanear o QR Code do Pix da igreja. Ele não estava aqui, irmãos, bota o Pix da igreja aqui. Por favor, João. Escaneia aqui, traz oferta para a igreja, tem que dar dízimo, tem que dar oferta, mandar o Bitcoin, cheque especial, sei lá o que vocês vão fazer. Mande dólar, criptomoeda. Escaneia o QR Code aqui, aí Deus vai abençoar vocês. Ele não fez isso. Tem um outro QR Code aí, dons e talentos? Coloca aqui, João, o QR Code de dons e talentos. Para a gente exemplificar o que a Ageu estava fazendo aqui. Novos membros. Aqui, Você quer fazer parte da igreja? Você quer trabalhar na igreja? Primeiro você passa aqui, tá? Depois que você passou aqui, que você é membro da igreja, aqui, pra você parar de fazer nada. Eu vou derrubar o trem aqui. Pra você parar de fazer nada, você aponta a sua câmera para cá e faz alguma coisa. E aí Deus vai te abençoar. É isso que ele fez. Não tem nada a ver com o Pix, tá? É isso que ele fez. O problema do povo é que eles não estavam trabalhando, não é que eles não estavam dando dinheiro. É que eles não estavam trabalhando. Só que aí a desculpa deles, eles diziam assim, eles não diziam assim, não, é que não precisa edificar a casa, não precisa construir o templo. Eles falavam assim, ainda não é hora. Aquela desculpinha. Então, é que eu estou fazendo faculdade. Não dá para eu participar da mídia. Ainda não é hora de trabalhar para o Senhor. Mas ano que vem, aí talvez chegue a hora. Porque daí eu terminei a faculdade. Só que talvez eu vou precisar trabalhar, né? Depois vai à faculdade, vou ter que fazer um concurso, alguma coisa aí para entrar na prefeitura. Bom, se o trabalho na prefeitura for mais de boa, aí eu acho que dá. Mas se não for, talvez se eu tiver que ficar viajando, aí não vai ter como. Aí, o problema não era assim, não precisa edificar. É tipo assim, é que não dá. Agora para mim tá difícil, cara. Nossa, tá difícil, né? Tá bom. O QR Code que tem que escanear, meu irmão, é o do dons e talentos, tá? Aí Deus vai te abençoar. Diante disso, o Senhor diz, é por isso que vocês comem e não se satisfazem. Por isso que sentem frio. Vocês até ganham dinheiro. Ele não fala que vocês não têm dinheiro. Eles falam assim, vocês ganham dinheiro, mas parece que bota no bolso e escapa.
Diferente de não ter dinheiro, é ter dinheiro e não ver a cor do dinheiro. É isso que ele está ensinando. Você até tem dinheiro, mas some da sua mão. Sabe por quê? Você não trabalha para Deus, você não trabalha, você não faz nada. Aí, meu amigo, não tem como. Isso significa um senso, né, que ele está mostrando de insatisfação. Você até tem roupa para se cobrir. Você até tem comida para comer e dinheiro para comprar, mas não te satisfaz. Sabe por quê? Porque você está cuidando das suas casas luxuosas. Infelizmente, enquanto continuar assim, o céu será de bronze. E sabe uma coisa interessantíssima? Ageu manda essa e inveje João, Jonathan, irmão Rubens, irmã Márcia, principalmente o senhor Maicon, que deve estar me ouvindo, e a Sandy. Ageu fala e imediatamente o povo responde. Entendi, bora construir a casa do Senhor. Irmão, o cara falou, surtiu efeito. Que pastor que não quer isso? Imediatamente o povo fala, vamos construir. E eles começam então a construir aquilo ali. E então, a segunda mensagem do profeta Ageu, que é onde a gente precisa entrar e ter mais atenção. Para a gente entender o que é o tal da glória. É muita coisa para uma gloriazinha da segunda casa, mas vamos lá. Segunda mensagem dele está no capítulo 2, de verso 1 a 9. E o verso 9 é o mais importante. Neste ponto, nós podemos observar 5 coisas. Eu vou ler rapidamente. Ageu, capítulo 2, versos de 1 a 9. Então, em 17 de outubro desse mesmo ano, o Senhor transmitiu outra mensagem por meio do profeta Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e o remanescente do povo. Algum de vocês, olha só, diz para eles assim, ó, verso 3, algum de vocês se lembra deste templo em sua antiga glória? Como ele lhes parece agora em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante. Mas, assim diz o Senhor. Seja forte, Zorobabel. Seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Sejam fortes todos vocês que restam na terra. Mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito, portanto, não tenham medo. 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Preste atenção. Agora. Sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu sou o Senhor dos Exércitos. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Primeira coisa, existe um desânimo e uma comparação que Deus faz. O povo obedece àquela primeira mensagem e começa a reconstruir o templo. No entanto, os mais velhos, que tinham visto aquele glorioso templo de Salomão antes da destruição, olham para a nova construção e a consideram insignificante. Esse sentimento de que o trabalho deles era inferior e sem valor estava dominando todos ali. A solução de Deus encoraja e coloca a sua presença ali. Como? Deus não ignora, olha aqui, Deus não ignora o sentimento dos velhos saudosistas, não. E algo muito interessante, não só não ignora, como ele obviamente confirma. É aí que está o detalhezinho, o velho que fica, ai, no meu tempo era melhor. Realmente, Deus está falando, era melhor. Só que não quer dizer que eu não posso fazer disso daqui algo muito grandioso. Eu sou o dono do ouro e da prata. Quem que é o dono do ouro e da prata? Sou eu. Sejam fortes, todos, Zorobabel, Josué e o povo. Sejam fortes. Josué, isso é uma estratégia de Deus. Encorajamento. O povo lazarento, Moisés já estava compilhado, graças a ele falou, não dá bem que eu estou morrendo, cara. Que olha, esse povo não dá.
Ele morre, larga na mão de Josué. Aí Josué, imagina Josué na frente daquela galera e ele fala assim, vai dar não. Esse povo aqui de dura serviço. Aí Josué recebe a visita do caboclo. Josué, sê forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E o Josué de novo daqui a pouco. Ô Josué, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E outra vez. Josué, eu estou no bagulho. Bora! O povo, você olha e fala, nossa, não vai dar. Você olha o alicerce e fala, nossa, que alicerce podre. Eu estou contigo. Mãos à obra, pois eu estou com vocês e o meu espírito habita no seu meio, portanto não tenham medo. E eles lembram que a presença dele vai estar com o pessoal. Uma promessa também grandiosa e surpreendente, olha a promessa. Deus então faz uma promessa que muda totalmente a perspectiva do povo. Qual promessa? Ele afirma que a glória deste novo templo, que parecia simples e seria maior que a glória do templo anterior. Como que a glória é maior? Deus promete, como que ele vai deixar essa glória maior? Simples. Ele promete que sacudiria todas as nações e que os tesouros das nações viriam para este templo. Eu sou o dono do ouro e da prata. Se eu quiser tirar todo o ouro do Trump e trazer para cá, eu faço. Ser forte e corajoso. Agora, o detalhe daquela glória da segunda casa, por que é? Geralmente, porque se olha para esse... irmãos, leia o texto. A glória é... Geralmente, o crente, ele tem duas palavras que o crente pentecostal tem problema. Primeiro, glória. Sempre que ele lê glória no texto, ele fala assim, não, glória é o quê? É o manto, é o mistério. É a nuvem de Deus. É o meu Deus, roda, é a glória de Deus. A glória de Deus encheu... Não, a glória é o quê? Glória pode ser fama, pode ser algo belo, pode ser algo pesado, pode ser a presença de Deus, a glória, a nuvem de Deus, pode ser um monte de coisa. Leia o texto, aonde você está vendo aqui, presença de Deus. Ele está falando de riqueza das nações que viriam para esse local. Ouro e prata. Como que é essa glória maior da segunda casa? Eu vou deixar essa casa mais bela do que a de Salomão. É o óbvio, gente. É só ler o texto. Está escrito aqui tranquilamente. Você lê simples assim, ó. Ele está falando que sacudirá as nações e os tesouros das nações ele traz para cá. E a promessa final, vai ter paz nesse lugar. E aqui na NVT diz, né? Instaurarei, né? Ou estabelecerei a paz. Que é algo da ideia de algo perpétuo. Vamos desmembrar isso aí um pouquinho. Deus concorda com eles. Realmente eu concordo com vocês que esse alicerce, ele é irrisório perto do alicerce ou do que projeta o alicerce, né? Olhando só o fundamento, você fala assim, casinha, né? Agora, você vê o alicerce do outro, e Deus não discorda, é verdade. É verdade. Vocês foram na célula ontem? Quem foi na célula? Levante as mãos. Falamos sobre o quê? O fermento. E na outra falamos sobre o grão de mostarda, né? O que é o grão de mostarda? É um negocinho assim, né? E de algo irrisório, pequenininho, nada a ver, que você fala, meu Deus, é muito pequeno. Surge uma grande árvore. E Deus está falando para esse povo, é pequenininho como um grão de mostarda? A hora que eu botar a mão, filho, você não está ligado. Quando a gente chega nos versos 6 e 9 aí, é que encontramos quase tudo que é necessário para entender essa glória da segunda casa. Diz, em resumo, de 6 a 8, em pouco tempo vou agitar o céu e a terra. Farei tremer as nações e as riquezas delas virão para cá, e eu encherei essa casa de glória. Sou o dono do ouro e da prata. Diante disso, eu faço a pergunta sincera a esses pregadores que inventam moda nesse texto. Aonde que o texto de Ageu está falando em adornar a casa ou dar riquezas para alguém?
o texto fala que Deus vai embelezar a sua própria casa. O texto está falando que a minha casa, aonde eu vou habitar, vai ser maior. Ele não está me prometendo que ele vai embelezar a minha casa, mas a casa dele. O texto não fala sobre você. Aí nego vem cantar. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida. Que vitória? Só se for de Deus. Essa promessa é verdadeira. Que mais? Quando Deus quer operar, impedir. Hoje, que vontade de dar uma... O texto não fala de você, não fala da sua casa, não fala do seu palio, Nayara. Fala da casa de Deus. Fala do trabalho de Deus em embelezar a sua própria casa. E não a sua. O texto não é para você, meu Deus do céu. Aí nego sobe para pregar e fala que a pessoa, que a igreja do Alto de Santana é menor, é menos gloriosa. Não tem nada a ver. É só ler o texto, irmãos. Eu estou furioso aqui porque é só ler o texto. E a pessoa que prega, ela deveria saber o mínimo do contexto histórico e deduzir o óbvio aqui. Deus adorna a sua própria casa. E não tem anjo, demônio, homem, mulher, criança, velho, desanimado, que vai impedir Deus de adornar a sua casa. Quem é que é o dono do ouro e da prata? É Deus. E se Ele quiser mandar a gente aqui para arrumar aquele ar-condicionado, Ele manda. Ele estremece os reinos e fala assim, vai lá pagar o ar-condicionado. Acabou! Como não aconteceu com o raio do piso aqui, gente? Deus não mantém a sua casa? Mantém, não mantém? Então tá bom. Nitidamente. Coloque para mim o verso 9 na versão King James atualizada e eu vou seguir para o final. Versão King James atualizada, Ageu 2:9. Aí a outra palavra que eu ia falar, né, é mistério. O crente pentecostal, quando vê mistério na Bíblia, fala, opa, manto de canarábia. E mistério é só algo indecifrável ou algo obscuro, que eu não consigo entender. É só isso. Mas não, ele é um mistério. Não tem nada a ver. A glória deste novo tempo. Essa é a NVT, é a versão King James atualizada. King James atualizada. Olha só como uma simples troca de versão ajuda. Portanto, o quê? O esplendor é o quê? É presença de Deus? É beleza. É coisas... Você olha, você fica assim, exatamente. Isso. Você olha, eu já fui em alguns locais, meus irmãos, eu fui no Vaticano, no templo, na Basílica de São Pedro, e eu ficava assim, ó. Hipnotizado pela glória maravilhosa que é aquele local. Na Itália tem um negócio chamado Altar da Pátria. Quando eu vi aquele negócio, é um monumento gigantesco de puro mármore. Eu olhei aquilo e falei, Jesus amado. Que monumento glorioso! Significa que a presença de Deus está lá? Não. Mas enfim. Vamos para o final? A glória é a beleza. Deus está falando. Eu vou manter a minha casa. Se precisar de beleza, eu coloco. Quem você acha que deu o ouro e a prata para Davi? Foi eu. E quem você acha que de Davi levou para Salomão? Foi eu também. E quem você acha que destruiu tudo? Foi eu também. E quem que vai reconstruir? Eu. Tudo é eu. Irmãos, para encerrar, nós já estamos chegando no final, estou passando do tempo. Até aqui, legal. Agora eu quero explicar para vocês como essa profecia pode se cumprir de várias formas, mas que nenhuma delas tem nada a ver com o que se ouve por aí. Primeira, o rei Dário financia o templo. Imediatamente, o que aconteceu? Eles estavam reconstruindo o templo, os samaritanos começam a querer acusar os judeus de alguma conspiração contra o reino.
E os samaritanos vão até o rei e falam, ó, os caras estão construindo um negócio lá, quando eles terminarem eles vão vir aqui bater em vocês. Fique esperto. O rei Dario, que agora já não é mais o Ciro, é o próximo, o rei Dario, fica meio assim, aí levam para ele, Dario, o decreto do rei Ciro. Está escrito aqui, ó, o Ciro falou uns tempos atrás aí que era para o pessoal voltar e construir o templo. Aí o Dario fala assim, não, o rei Dario, ô louco, vocês vieram aqui acusar os caras, mas não tem nada a ver, nada disso. O antecessor falou que era para construir. Quer saber de uma coisa? Pode mandar construir e eu estou mandando ofertas e dízimos para ajudar. Imediatamente, a profecia que ele fala que eu abalarei os reinos para trazer tesouro, acontece. Como? Dario financia a construção do templo. Essa é uma possibilidade. Próxima, são 5. Herodes, em aproximadamente 20 a.C., Herodes começa uma reforma neste templo que até então era pequeno. Durante aproximadamente 50 anos, reforma lá naquele templozinho. Herodes levanta um templo 4 vezes aproximadamente maior que o de Salomão. O que o texto fala? Estremecerei as nações e delas eu vou trazer tesouro para minha casa. Herodes, por acaso, era judeu? Ou era um imperador romano? Ele trouxe um ímpio para levantar um extraordinário templo glorioso, maior que da primeira casa. Essa é a segunda possibilidade. Você quer ficar com as duas? Legal. Terceira, e aí a gente começa a melhorar na minha concepção. A teologia do Novo Testamento diz o seguinte: após a ascensão de Jesus, a presença gloriosa de Deus não habita mais em um edifício, mas em nós. O corpo coletivo, Paulo afirma que a igreja é o templo de Deus. E o santuário do Deus vivo, isso em 1ª e 2ª Coríntios. A glória de Deus agora pode se manifestar de maneira ainda maior na igreja. O corpo individual de cada um de nós é a habitação do Espírito de Deus. 1 Coríntios 1, 6, 19. Agora eu vou... 3. Vamos para a 4ª. E eu vou melhorar agora. Isso é uma profecia messiânica. Uma das interpretações mais profundas que nós temos. A glória no segundo templo não foi nem ouro e nem arquitetura. Jesus, o principal adorno da glória de Deus. O que aconteceu quando Jesus nasceu? Maria e José pegam ele e fazem o quê? Vamos lá no templo apresentar a criança. E a gloriosa presença de Jesus, maior que da primeira casa que não recebeu Jesus, está ali agora. O próprio Cristo é a manifestação extraordinária da glória de Deus. O templo de Salomão tinha ouro, mas não teve Jesus. Só que tem um problema em tudo isso que eu falei, principalmente essa aqui. O texto no final de Ageu fala assim, ó, colocarei paz, implementarei paz, estabelecerei a paz. Esse templo de Herodes foi destruído no ano 70 pelo imperador Tito. Como assim paz perpétua se esse templo foi destruído? E aí a gente entra na principal, que é a que eu mais gosto. Jesus, no capítulo 2 de João, entra no templo e fala assim, olha, pode destruir, em 3 dias eu reconstruo de novo. E o texto diz, Jesus estava se referindo ao seu próprio corpo. João 2, 19 e 21, ao dizer isso, João o evangelista explica que ele falava do templo no seu próprio corpo. Jesus estava revelando que o edifício de pedra era um símbolo temporário. O verdadeiro templo, o ponto de acesso definitivo a Deus, era o próprio Jesus Cristo. A morte e a ressurreição de Jesus é o evento que substitui todo e qualquer sistema sacrificial e cerimonial do Antigo Testamento. A ressurreição de Jesus e o seu corpo glorificado é a manifestação de uma glória muito maior que a primeira casa. Em Jesus, a paz perpétua
estabelece-se nele a paz. E por último, coloca na tela para mim, Mateus 12, 1 até 7. Mateus capítulo 12, do 1 até o 7, e eu encerro aqui. E eu vou ler com os irmãos. Mateus 12. Por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos campos de cereal num sábado. Seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e comê-las. Alguns fariseus os viram e protestaram. Veja, seus discípulos desobedecem à lei colhendo o cereal no sábado. Jesus respondeu: vocês não leram nas Escrituras o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus e com seus companheiros comeram os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer. E vocês não leram na lei de Moisés que os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado? Eu lhes digo, verso 6, há alguém aqui maior que o templo. Até o verso 6. Eu sou maior do que o templo. Eu posso não trazer ouro e nem prata, mas a glória de Deus eu carrego. A beleza pode não ser o ouro, mas é o sangue. A beleza pode não ser a prata, mas é o pão, é o vinho, é a comunhão, é o perdão dos pecados, é a mão furada, é uma coroa de espinhos. Aquela imagem feia de Jesus, na verdade, o seu corpo é a manifestação da gloriosa presença ou da gloriosa, esplendorosa beleza de Deus. Aonde você encontra Deus? Na gloriosa pessoa de Jesus Cristo. Ele é a casa de Deus. Quer encontrar Deus? Quer ver a gloriosa presença de Deus? Quer ver o quão Deus é belo? O quão Deus é rico e misericordioso? O homem da cruz, moído. Ele é muito maior do que a glória da primeira casa. O Messias. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu peço, Pai, que isso aqui seja perpétuo em nossos corações. Primeiro, Pai, que nos esforcemos em trabalhar em Tua casa, para a honra e glória do Teu nome. Exaltando o Senhor com o nosso serviço, com a sua mão no arado. Trabalhando, Pai, em favor do Teu reino, para que a Tua casa cresça, que pessoas Te conheçam. Que o Teu templo, Pai, seja construído através dos nossos dons, dos nossos recursos financeiros também. Eu lhe peço que o Senhor comova nossos corações. E, Pai, que o Senhor manifeste essa glória maravilhosa. Essa glória bela, esplendorosa, magnífica do Teu Filho Jesus Cristo. Traga, Pai, a beleza dele aos nossos corações, ao nosso culto, à nossa igreja. É o que eu te peço, Pai, enaltecendo o Seu nome. Porque o Senhor é um Deus de aliança, um Deus de promessa, um Deus que não é homem para mentir e que cumpre tudo o que o Senhor fala. Que sejamos, Pai, beneficiados pelas Suas bênçãos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho glorioso. Amém e amém. Amém, irmãos.